A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Dominical. Sou o presbítero Denis Pereira e é um prazer recebê-los aqui para juntos prepararmos a lição 7 da nossa escola bíblica, a escola da palavra, a escola do crescimento, a maior agência de ensino da palavra de Deus. Eu sou presbítero na de Belém, em Campinas, São Paulo. É um prazer recebê-los por aqui todas as semanas com as pré-aulas. Preste atenção para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso, inscreva-se no canal, inscreva-se, clique aí nesse botãozinho vermelho, inscreva-se. Ative as notificações, clica no sininho, sempre que postarmos vídeo novo, o YouTube avisa você. Também quero pedir que você deixe aí o seu comentário, fale para nós de onde você nos assiste. Ao longo da aula eu faço algumas perguntas, responda aqui nos comentários, isso é muito importante. Ajude-nos a alcançar 30 mil inscritos aqui no YouTube. Para o YouTube é muito importante, é extremamente relevante que você interaja com o canal. Inscreva-se, ative o sino de notificações, clica no joinha e deixe o seu comentário, que é importante para nós. Pegue Bíblia, revista, papel, caneta e vamos juntos preparar mais uma aula da Escola Dominical. Enquanto você se prepara, você pode olhar na descrição deste vídeo, tem links muito especiais. Tem o link do meu WhatsApp, temos 6 grupos de professores no WhatsApp. Tem um link para agendamento de ministrações, você fala comigo. Será um prazer atender a sua igreja neste feriado de carnaval. Fomos a Paulínia, a Hortolândia, fomos até Senador Amaral em Minas, Monte Mor. E na terça-feira, hoje é segunda, dia 12, dia 13, na terça-feira, estaremos em Itapevi, ministrando ao Creio Itapevi, os adolescentes da de Belém Itapevi. Entre em contato conosco, será um prazer atender a sua igreja, tá certo? Muito bem, vamos então para a lição 7 da Escola Dominical. Lição 7 na classe dos adultos, que vai falar com o tema o ministério da igreja. Lição 7 na classe dos adultos vai falar sobre o ministério da igreja. Efésios capítulo 4 e versículo 11 diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja. Para que servem os dons? Edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros, ok? Então veja, os dons espirituais, eles têm um objetivo, eles têm um porquê, eles têm um propósito para o qual eles são distribuídos à igreja. Quais são eles? Edificar a igreja e promover a maturidade entre os irmãos. O texto bíblico em classe está aqui em Efésios, capítulo 4, versículos de 11 a 16. Eu não costumo fazer essa leitura, mas comecei a fazê-la e peço a vocês que comentem aqui embaixo se isto é importante para vocês. Vamos lá, Efésios 4, a partir do 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Isso significa que todo pastor tem que ser doutor, tem que ser mestre na palavra, entendido na palavra. É isso que significa? Fala para mim aqui nos comentários. Agora, para que ele distribuiu estes ministérios? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo,
para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então a gente tem aqui algumas palavras interessantes para a gente destacar. Nós temos aqui o aperfeiçoamento dos santos, nós temos edificação do corpo de Cristo, não é? Nós temos a unidade da fé, conhecimento do Filho de Deus, estatura completa de Cristo, não é? Ele diz, cresçamos em tudo, não é? Aí ele diz para edificação em amor. São algumas palavras, alguns termos que queremos destacar por aqui. Introdução. Nesta lição, veremos o ministério em suas diferentes funções e ofícios, bem como as qualificações que biblicamente são exigidas para o seu exercício. Primeiramente, mostraremos que, de modo bíblico, todo cristão exerce o ministério sacerdotal que o habilita a ministrar diante de Deus. A gente pode destacar aqui, se você tiver uma caneta, anote, 1 Pedro 2:9. Vós sois a geração eleita, nação santa, sacerdócio real. Tá? Então, todo o cristão, ele exerce um ministério sacerdotal. Nenhum de nós somos criados como seres humanos e nem chamados como cristãos sem habilidades. A parábola dos talentos mostra que todos têm habilidades, todos têm talentos para servir no reino, para servir ao rei. Alguns têm 1, outros têm 2, outros têm 5, mas o fato é que todos nós somos habilitados para servir. Não é? Ministério sacerdotal é um serviço sacerdotal. Afinal de contas, a palavra ministério é serviço. Tá? Nesse sentido, não há diferença entre o membro e a liderança. Isso aqui precisa ser ensinado, porque existem pessoas na igreja que acham que estão ali só para serem servidas, quando na realidade todos nós somos chamados para servir. Todos nós somos chamados para servir e servir uns aos outros. Então, um momento você está servindo, outra hora você está sendo servido, mas isso funciona de uma maneira conjunta, ok? De uma maneira, eu perdi aqui a palavra, mas enfim, é um paralelo entre eu ser servido e servir, não é? Eu sempre estou sendo servido e sempre estou servindo, porque todos somos chamados para servir. Os irmãos vão ver eu passando essa toalhinha no rosto diversas vezes, é porque diferentemente do estúdio onde gravamos o podcast, que vai ao ar todo sábado às 9, com ar-condicionado e tudo, eu estou no meu quarto, não é? E aqui não tem ar-condicionado, tá bom? Então, de vez em quando eu vou aqui limpar o meu rosto, tá bom? Tópico 1. O ministério sacerdotal de todo crente. O sacerdócio no Antigo Testamento, tá? Vamos dar aqui aquele plano geral aqui, tá? A prática do sacerdócio é bem antiga entre os hebreus. Ela saiu da esfera familiar para se tornar uma complexa prática cerimonialista. Dessa forma, a evolução do sacerdócio na antiga aliança é como segue. Lá no princípio, né, quando os chefes de família eram seus próprios sacerdotes, não é? E aí a gente vai encontrar isso muito forte na era dos patriarcas, tendo o chefe da família exercendo essa função. Depois, Israel foi colocada como nação sacerdotal entre outros povos, não é? E no Monte Sinai, o Senhor limitou a prática sacerdotal à família de Arão e à tribo de Levi. Só lembrando que sacerdote
é aquele que intercede diante de Deus pelo povo. E é também aquele que instrui o povo na lei do Senhor. É aquele que prepara o coração do povo, não é? Mas o sacerdote, ele é isso também, ele é aquele que intercede. Bom, o Novo Testamento apresenta o sacerdócio da antiga aliança como um tipo de Cristo, que operou o derradeiro sacrifício pelos pecados do povo. Assim, não mais uma família, tribo ou nação é detentora do sistema sacerdotal. Agora, é a igreja que constitui o sacerdócio universal de todos os crentes, como eu li aí 1 Pedro 2:9 para vocês. E aí, dentro deste aspecto, como é que funciona na nova aliança? Oferecemos o próprio corpo em sacrifício vivo, está lá em Romanos 12:2. Então nós somos tanto sacerdotes, quanto sacrifício, quanto altar. Ministramos o louvor como fruto de nossos lábios, intercedemos pelos outros e proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz e mantemos comunhão com Deus. Tá? No catolicismo romano, o sacerdócio é limitado à figura dos padres. Agora, não se há esta função para os membros da igreja. No caso da igreja, e isso aqui foi uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante, não é? Aonde Lutero deixou claro que qualquer cristão verdadeiro participa dos benefícios de Cristo e da igreja. Não é? Então, voltando para as Escrituras, nós vamos entender que todos nós somos chamados a exercer o ministério sacerdotal. Então nós vimos aqui no primeiro tópico que o sacerdócio começa na antiga aliança, começa com as famílias, os chefes de família, depois temos os patriarcas, depois nós temos Israel sendo ali escolhida, e aí nós temos o ofício sacerdotal sendo mais direcionado à tribo de Levi e à família de Arão, mesmo como um ofício, como alguém que vai à frente do povo, como alguém que intercede pelo povo. No Novo Testamento, Cristo se apresenta como nosso sumo sacerdote, oferecendo-se, não mais como sacerdotes no Antigo Testamento, que ofereciam lá um animal pelo pecado do povo. Cristo ofereceu-se uma só vez. Ele é, portanto, o nosso sumo sacerdote e o nosso sacrifício perfeito, porque nele não havia pecado. Então ele se ofereceu a si mesmo. Ele é tanto o sumo sacerdote quanto o nosso sacrifício perfeito. E a partir de então, na nova aliança, todos os cristãos, todos os membros do corpo de Cristo são chamados a exercer o sacerdócio na terra. Somos todos chamados para servir, para construirmos a comunhão uns com os outros e para proclamarmos a palavra de Deus. Todos somos sacerdotes, todos nós podemos orar pela nossa nação, interceder pela nossa casa, interceder pela nossa família. Nós podemos ter pessoas que nos apoiem nisso, que nos ajudem em oração, mas todos nós somos chamados para exercer este papel na nossa vida, o papel de sacerdotes reais. Estamos a serviço do Rei e podemos apresentar diante do Senhor como o sacerdote fazia. Nós podemos apresentar a nossa família, a nossa casa, os nossos filhos, o nosso casamento, a igreja de Jesus Cristo. Nós devemos interceder por ela e a nossa nação, para que o Senhor tenha misericórdia, para que o Senhor entre com providência, para que o Senhor traga sobre esta nação a sua salvação, a sua graça e a sua misericórdia. Muito bem, esse é o nosso primeiro tópico. Nós ainda vamos falar sobre os ministérios, mais especificamente falando sobre a estrutura aí dos
ministérios. Mas antes, eu quero lembrar aos irmãos que aqui na descrição tem algo muito especial. Você já recebeu algum tipo de treinamento para professores da escola dominical? Eu tenho uma oportunidade muito especial para vocês. Nós atuamos há mais de 25 anos com a escola dominical e nestes últimos anos nós fomos trabalhando, desenvolvendo um projeto que se chama o treinamento Transforme Suas Aulas. O treinamento Transforme Suas Aulas. Aqui você tem as aulas para você assistir e entre as aulas que você vai assistir, você vai aprender a planejar uma aula, preparar uma aula, aplicar uma aula, que é levar o conteúdo, ajudar o aluno a praticar o conteúdo que aprende na sala de aula. E tem uma aula aqui, que é a aula 3, que vai falar sobre métodos de aprendizado. Na mesma sala de aula, nós temos alunos que aprendem de formas diferentes. E nesta aula eu te apresento 4 ferramentas que você vai passar a utilizar, tornando tua aula mais dinâmica, até para você enquanto professor e para os seus alunos também. Então você vai aprender as 4 ferramentas fantásticas para transformar as suas aulas. Você vai aprender a colocar estas ferramentas durante as suas aulas. São elas a fala, a repetição, não é? Ou seja, a escuta, a repetição, a discussão e a anotação, ok? Escutar, repetir, discutir e anotar. Olha só, escutar, repetir, discutir e anotar. Estes 4 elementos que eu chamo de 4 ferramentas, você vai incluir na sua aula pouco a pouco, passo a passo, e sua aula se tornará muito mais dinâmica e a taxa de aprendizado dos seus alunos vai saltar de 20% para 90%. Tudo isso muito mais com super desconto de lançamento. Ao adquirir no primeiro link aqui, você abençoa o nosso ministério, patrocina o nosso canal, patrocina o nosso podcast e abençoa o reino de Deus, porque nós estamos aqui pelo reino de Deus, tá certo? Conto com vocês para que nós possamos avançar neste trabalho. Muito bem. O tópico 2 vai nos apresentar a estrutura ministerial do Novo Testamento. Aqui a gente tem o quíntuplo ministério, não é? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, não é? Há aqueles que dizem que essa expressão pastores e mestres, na verdade, é pastores mestres ou pastores doutores. Eu acredito que o pastor de uma igreja, ele precisa ser, no mínimo, um mestre na palavra, um entendido na palavra para explicar, para interpretar, para ensinar a igreja. O que você tem a dizer sobre isso? Fala para nós aqui embaixo nos comentários. Olha só, apóstolo é alguém enviado em uma missão, por isso que nós falamos que apóstolo tem duas coisas, né? Tinha alguns requisitos para alguém ser chamado para ser apóstolo. Ter estado com o Senhor Jesus, ter sido uma testemunha da ressurreição de Jesus, ter visto o Senhor, ter operado sinais e maravilhas, tá? Então, no Novo Testamento, o apostolado pode ser visto mais como uma função do que como um ofício, tá? O apostolado é mais uma função do que um ofício, tá? E por isso é que nós falamos que não temos apóstolos nos dias de hoje, porque nenhum dos que se dizem apóstolos nos dias de hoje andaram com Jesus ou viram a sua ressurreição, tá bom? Outra coisa, profeta. O profeta era alguém inspirado e autorizado para falar em nome de Deus. Desta forma, um porta-voz de Deus. Contudo, a Escritura distingue o ministério de profeta do dom de profecia. Interessante isso aqui, tá? Então, veja, o dom
ele é recebido pelo Espírito Santo, o ministério pode ser desenvolvido, porque o ministério de profeta está relacionado àquele que fala a palavra de Deus, que explica, que prega, que ensina a palavra de Deus. Afinal de contas, profeta é aquele que está autorizado para falar em nome de Deus, tá? Então, no Novo Testamento fica muito claro isso, tá? Você tem o profeta que tem o dom, ele profetiza algumas coisas do futuro, Deus pode revelar algo que está escondido, uma mensagem de alerta para a igreja. Agora, o profeta como ministério, o seu material de trabalho, anote aí, o profeta, anote, como ministério, sua ferramenta de trabalho é a Bíblia, a palavra de Deus, tá? Aí nós temos o evangelista, alguém cujo ministério é centrado na salvação de almas, e aí aqui eu digo que o ministério do evangelista é alcançar as pessoas, é atrair as pessoas, tá? Então, muito cuidado ao ver, principalmente na internet, a pregação de alguém e julgar aquela pregação como uma pregação fraca, uma pregação, porque não tem confronto. Irmão, o pecador deve ser confrontado, sim, mas discipulado não é para pregação evangelística. Discipulado é para a escola dominical, é para o culto terça-feira, é para o culto de ensino, discipulado. Você não discipula uma pessoa numa pregação, você atrai ela para Cristo. Ok? Aceitação pode ser instantânea, transformação é processo. Pensa nisso, tá? E é interessante porque o que nós temos aqui? Nós temos algo separado. Interessante como está aqui na revista. Eu dei minha Bíblia para um menino na igreja esse final de semana e amanhã eu preciso comprar uma outra Bíblia. Olha só como que está aqui. Atos capítulo 8. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Então, o que é pregar o evangelho? É anunciar Cristo, é falar de Cristo, é mostrar o poder de Cristo, é apresentar o Salvador ao pecador, certo? Agora veja que Filipe desceu, pregava, realizava milagres, expulsava espíritos malignos, curava paralíticos e coxos, e houve grande alegria naquela cidade. O próprio apóstolo Paulo, ele ia pregando e estabelecendo presbíteros em cada cidade, para que os presbíteros discipulassem os novos crentes. Então, a pregação evangelística, anote aí, é para atrair, o discipulado é para limpar. Eita, vamos lá? A pregação é para atrair, o discipulado é para limpar, é para transformar. Eu estou usando essa expressão atrair e limpar porque eu estou pensando no peixe. Jesus não falou que a gente seria pescadores? Então, a pregação evangelística, ela atrai o peixe. O discipulado limpa o peixe, né? Então, a pregação tira o homem do mundo. O discipulado tira o mundo do homem. Agora, é possível numa pregação a pessoa aceitar, mas ser transformado é uma vida, é processo. E aqui no texto de Efésios 4, isso está separado. Evangelistas, pastores e mestres. Por quê? Porque o pastor possui a função de apacentar e o mestre a de ensinar. Há pastores que apacentam e ensinam, outros que ensinam e apacentam. Há outros que só apacentam, mas não ensinam, mas têm a capacidade de dar oportunidade para alguém que está sob seus cuidados para ensinar. O fato é que nem sempre o pastor ele é completo com todos os ministérios. Por isso que ele está ladeado de homens tementes a Deus, servos de Deus, preparados
para que ele possa então entender, olha, a minha área forte não é o ensino, é apacentar, é cuidar de pessoas, mas eu tenho aqui um bom ensinador, então eu vou dar a oportunidade para ele. Embora nos dias que nós estamos vivendo, eu acredito ser necessário que o pastor saiba ensinar, que o pastor aprenda a ensinar a igreja. Muito bem, tópico 3, eu já vou ao tópico 3, para que a gente possa concluir aqui a nossa aula. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Não esqueça, nos ajude a chegar a 30 mil inscritos. A 30 mil inscritos, e não se esqueça de adquirir o treinamento Transforme Suas Aulas, está imperdível. Bom, as qualificações para o ministério. Qualificações de natureza moral. E aqui nas qualificações, ele coloca não avarento, né, ou seja, não apegado ao dinheiro, irrepreensível. O que é uma pessoa irrepreensível? Veja que ele explica, não significa ausência de pecado, mas uma vida ilibada acima de qualquer acusação legítima e de algum escândalo público. Nós precisamos tomar muito cuidado com os dias que nós estamos vivendo. Existe muita exposição hoje e nós precisamos ter muito cuidado, tá? Irrepreensível é a qualidade, não é de alguém que não erra, mas é de alguém que não deixa pontas soltas. É a qualidade de alguém que evita o erro e, quando erra, ele busca consertar o mais urgente possível, para que, se alguém levantar para repreendê-lo, outro o defende, como quem diz, eu conheço, e essa pessoa que você está dizendo, ou ela não fez, ou ela já se consertou. Ou seja, irrepreensível é a qualidade de quem não tem nada para ser repreendido. Não porque ele não tenha errado, mas porque quando ele errou ou quando ele erra, ele se conserta, ele pede perdão, ele resolve as coisas. Por isso que eu digo que irrepreensível é aquele que não deixa pontas soltas, não é? É aquela pessoa, não é como aquela pessoa que sai errando pelo mundo e não conserta os seus erros. E em cada cidade que vai, deixa uma história feia, deixa uma história triste, tá? Muito bem. Qualificações de natureza social, tá? Olha só. O aspirante ao ministério não pode ser soberbo, isto é, arrogante, orgulhoso, uma pessoa de terrível convívio social, sabe? Uma pessoa que não é sociável, tá? Alguém que, devido à sua soberba, mantém-se obstinado em sua própria opinião, age com teimosia arrogante, não é? Também não pode ser irascível, truculento, violento, temperamento colérico, uma pessoa que não pensa duas vezes antes de agir de forma descontrolada contra o outro, desqualificando-o para ser ministro do Senhor, né? Então, uma pessoa que não tem autocontrole, né? Uma pessoa que ela não sabe lidar com os confrontos, com as críticas. Isso é cada vez mais comum no nosso meio. Foi-se o tempo em que as pessoas não questionavam, não perguntavam, né? Então nós precisamos ser obreiros acessíveis. Eu falo isso como alguém que tenho ministrado muito para jovens e adolescentes, e o que eu percebo é que eles querem pessoas de carne e osso, pessoas acessíveis. Mas às vezes em nosso meio tem pessoas que são tão inatingíveis, tão inacessíveis, que a gente paga o preço por causa disso, sabe? Tem gente que acha que a gente é antipático porque fulano esteve lá e foi antipático. Tem gente que acha que a gente é grosseiro. Às vezes eles se aproximam da gente meio que com medo para tirar uma foto, porque existe essa imagem de que às vezes fulano passou por lá e não, eu não tiro foto com ninguém, eu não converso com ninguém. Então, como pregador, e eu sou presbítero da Casa do Senhor também, eu tenho desenvolvido um jeito de lidar com isso, até para tratar o meu coração,
até para tratar o meu orgulho. Então, quando eu chego na minha igreja ou em qualquer outra igreja, eu procuro sempre saudar os irmãos que estão nos recebendo. É o irmão que vem arrumar para nós ali a garagem, é o irmão que vem nos conduzir até o altar, são as irmãs que conduzem a minha esposa até um lugar adequado para ela se sentar, é o irmão que leva água para a gente no púlpito. Então, são pessoas anônimas, são pessoas quase que invisíveis, mas que nós precisamos nos lembrar delas. E quando fazemos isso, nós estamos tratando o nosso orgulho, nós estamos nos humilhando. Humilhar-se é abaixar-se ao nível do outro, até porque estamos todos debaixo da graça e nivelados no mesmo lugar, não é? Mas há essa questão hierárquica. Então o pregador chegou, não, e eu faço isso na minha igreja também. Eu posso, então a gente tem que, como servos do Senhor, quanto mais degraus a gente sobe no ministério, mais acessíveis precisamos nos tornar. E já que cria-se essa ideia de que não somos acessíveis, as pessoas não vêm até nós. Então cabe a nós, como Cristo, ir até elas, e abraçá-las, pegar na mão, perguntar se está bem, dizer um obrigado, ser grato. Isso é muito importante e faz parte das qualificações para aqueles que pretendem exercer um ministério, principalmente neste caso, que são cargos de confiança, são cargos de liderança para a Igreja de Cristo. Nós precisamos ser pessoas que passem uma boa impressão de quem Cristo é, do seu amor, da sua misericórdia. Por isso, quanto mais graus ou degraus nós subamos hierarquicamente, nós devemos descer na mesma proporção os degraus da humilhação, para tratarmos a todos com respeito. Quando fazemos isso, guarda essa, nós tratamos o nosso orgulho, porque nós nos obrigamos a nos colocar no nível que nós devemos estar, independente do título que ostentemos, o nível mais alto que chegamos, sejam evangelistas, pastores, mestres, doutores, profetas, não importa, todos nós somos servos. Porque é para isso que dons e ministérios servem, para servir, servir e servir a Igreja de Cristo. Amém, meus irmãos? Muito obrigado por nos acompanhar. Assista, curta, compartilhem, inscrevam-se no canal e até a próxima semana. Deus abençoe vocês.